Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabiano, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Positivo, e hoje nós vamos estar estudando o comportamento mecânico dos materiais, com a ênfase em transformações de fase nas ligas metálicas. Eu preparei uma aula aqui, eu quero compartilhar com vocês, para a gente estar, no decorrer da aula, estar exemplificando alguns pontos que eu achei bem interessante desse assunto. Tá? Eu queria compartilhar com vocês, certo? A gente repara que a grande variedade de metais são constituídos na natureza no seu estado puro, tá? Porém, o homem, no decorrer dos tempos, de propósito, ele começou a misturar esses metais, dando a origem aí às ligas metálicas, tá? Só que, com isso, ele alterou as propriedades mecânicas desse material. Ele alterou o tamanho dos grãos, a distribuição das fases, a sua estrutura cristalina. Mas isso, propositadamente, ele quis fazer isso aí devido à sua necessidade. Um material mais mole não servia para uma determinada necessidade de um material mais duro que ele precisava. Então, ele foi alterando isso aí propositadamente. Com isso, ele conseguiu fazer uma classificação dessas ligas metálicas, tá? Tudo dependendo da sua composição. Originou-se as ligas ferrosas, o aço, né, que a gente conhece, que é composto de ferro e carbono, onde a concentração do carbono varia de 0,008 até 2,12% de carbono. Contém na sua composição o silício, o manganês, o fósforo e o enxofre. Aí ele reparou que com o aumento do teor de carbono, ele conseguia variar as suas propriedades mecânicas, tá? Com o aumento de teor de carbono, ele aumentava a dureza devido à precipitação da cementita, a temperabilidade com a formação da martensita e também, só que daí ao contrário, devido à necessidade, lógico, a usinabilidade e a solubilidade desse material, que ele aumentou o teor de carbono, ela diminuiu, tá? Aí ele fez ao contrário, com baixo teor de carbono. Ele conseguiu aumentar a resistência, contendo no carbono o vanádio, o cobre, o níquel, o molibdênio. Ele conseguiu um material mais resistente à corrosão, de fácil usinabilidade, um material mais dúctil, de fácil conformação também. Muito utilizado, por exemplo, na construção civil, tá? Das ligas não ferrosas. Tem também o fofo, que a gente conhece aí na parte mecânica, que é o ferro fundido. O ferro fundido é uma liga metálica que, devido à sua boa taxa de fluidez, na indústria siderúrgica, por exemplo, na concepção de fabricação de um cabeçote de carro, por exemplo, eu consigo, é muito cheio de detalhes a formação de um cabeçote. Então, na siderurgia, como esse material, ferro fundido, ele tem uma boa taxa de fluidez, ele consegue penetrar em cavidades do molde mais complexas. Tá? Por isso que é uma utilização mais usual do ferro fundido devido à sua boa taxa de fluidez. Depois das ligas ferrosas, tem as ligas não ferrosas, muito utilizada também no mercado. Tem um alto consumo, tá? Devido à sua alta densidade, tá? Sua alta densidade, ele não tem uma boa condutividade elétrica, porém é um material muito resistente à corrosão. Por exemplo, o alumínio, o cobre, o chumbo, o estanho, os mais conhecidos assim. Tem também o magnésio, o níquel, o titânio, mas tudo isso aí é devido à sua formação do metal base. Existem também as ligas avançadas. O que são essas ligas avançadas? São conhecidas também como os metais refratários. Por que esse nome, metais refratários? Devido ao seu alto ponto de fusão. Por exemplo, o nióbio que está na moda aí agora, o ponto de fusão do nióbio, ele começa a partir de 2.468 graus. Tá? Então, essas ligas avançadas,
é a partir de 2.468 graus até 3.410, que é o ponto de fusão do tungstênio. Tá? Possuem ligações extremamente fortes, devido ao seu alto ponto de fusão, né? Tem um elevado módulo de elasticidade e alta resistência e dureza. Tá? Por exemplo, os veículos espaciais, a base, o metal base que eles usam para a fabricação desses veículos espaciais é o molibdênio. Né? Outro exemplo também é o tungstênio. Antigamente se usava mais nessas lâmpadas incandescentes, o filamento é de tungstênio. No raio-x, por exemplo, os tubos de tungstênio e assim por diante. Devido a essa classificação, eu peguei parte aqui para a gente verificar a classificação das ligas metálicas. No caso aqui, ó, as ligas metálicas dão origem às ligas ferrosas e não ferrosas, as ferrosas aos ferros fundidos e os aços. Né? E aí, derivando e assim por diante. É só um exemplo aqui do mapa conceitual para vocês repararem a sequência. Bom, no caso dos diagramas de transformações isotérmicas em ligas de ferro-carbono também, devemos levar alguns pontos em consideração, né? Que vão indicar quanto tempo se deve ficar uma temperatura até atingir o grau de transformação que se deseja. Tá? Vão indicar as transformações que ocorrem observando o tempo como variável. Os gráficos de transformação com relação ao tempo para diferentes temperaturas. Repare que é válido somente para uma única liga de ferro-carbono. E observar que para isso a temperatura da liga deve ser constante. Certo? Bom, esse fenômeno ocorre na variação do resfriamento. Tá? Passa da austenita para a perlita. Nós vamos estar reparando, vamos conversar um pouquinho sobre esse gráfico aqui. Ó. Observe que nessa figura aqui, ó, em diversas temperaturas abaixo de 727 graus, que é a temperatura do ponto eutetoide, abaixo dessa temperatura aqui, totalmente constante, né? Totalmente constante. O que está variando é o tempo de transformação da austenita para a perlita. A austenita, percentual de austenita aqui, ó. Ele passa desse processo que está variando aqui é a linha do tempo. Tá? Essa transformação da perlita, conforme mostra a curva da reação isotérmica da figura, considerando o resfriamento brusco, né? Um tipo de choque térmico tipo aqui, a 600 graus Celsius, ela tá, eu dou um choque térmico nela, ela resfria rapidamente, ela vai formar a perlita. Tem os detalhezinhos que nós já vamos estar vendo na sequência aí. Ó, abaixo de 727 graus, que é a temperatura do eutetoide, numa mesma temperatura, ocorre a transformação da microestrutura. Passa da austenita, ocorre a transição e vai para a perlita. Tá? A transformação é essa linha aqui, essa faixa aqui, de austenita para perlita. O que está variando é a função do tempo numa temperatura constante, certo? A temperatura se mantém constante e a microestrutura vai se formando durante o tempo, né? Formando esse tratamento térmico aí. Dos microconstituintes, ó, ela passa da austenita, área de transição, vai para a perlita. Detalhe, a perlita, voltando aqui, a perlita vai depender da temperatura para sua formação. Surge também na perlita, dentro da perlita, a bainita, que é composta de uma estrutura mais fina, de fases de ferrita e cementita, dispostas em forma de agulhas ou placas, que nós vamos estar vendo nas fotos aqui logo na sequência. Tá? Então, repare, da austenita passou pela área de transição, formei a perlita, que pode ainda formar a bainita, mas é perlita. Ó, surge a perlita fina e a perlita grosseira,
que se comparado com a perlita fina, ela é menos dura e mais resistente que a perlita fina. Tá? Isso aqui a gente consegue observar no microscópio de varredura. Pode formar ainda a martensita devido ao choque térmico que eu for dar nessa superfície do aço aqui. Aqui, ó, vamos até ler aqui, ó. É ainda formado quando as ligas de ferro carbono são resfriadas rapidamente até a temperatura relativamente baixa. Ela tem uma estrutura cúbica de face centrada. Quando resfriada rapidamente, ela passa por uma de cúbica de face centrada, ela passa por uma tetragonal de corpo centrado. Então, ela fica mais dura ainda. Tá? Esse mapinha aqui, ele mostra que da austenita com um resfriamento mais lento, eu posso gerar uma perlita, né? E com um resfriamento moderado, a bainita. Um resfriamento com choque térmico rápido, eu formo a martensita. Detalhe, essa martensita aqui, para eu aliviar as tensões internas da martensita, se eu reaquecer esse material aqui, esse aço, eu vou formar uma martensita revenida, né? Ou seja, por outro lado, eu vou estar aliviando as tensões dessa martensita aqui, tornando ela uma martensita revenida. Isso tudo depende da minha necessidade, esses três tipos de estrutura que eu formar. Bom, no caso dos tratamentos térmicos, mesmo no estado sólido, ainda há possibilidade, lógico que vai depender da necessidade de quem interessar, de se melhorar através do tratamento térmico a transformação superficial através do aquecimento e o resfriamento do aço. Né? Reparem os detalhes que eu falei. Transformação superficial através do aquecimento e resfriamento. Mas existem tipos de tratamento que a gente vai estar falando aqui agora. No caso, recozimento. Recozimento, eu vou aquecer esse aço a 50 graus Celsius, acima da austenitização. Vou voltar. Acima da austenitização. O detalhe está no resfriamento. Eu vou deixar esse material resfriando. Ele atingiu a temperatura, deixo ele dentro do forno lá quietinho, desligo o forno. Ele vai acomodar naturalmente, recondicionando a microestrutura do material, tornando esse material ele mais macio. Tá? Diferente da normalização, que a normalização eu vou aquecer esse aço a 60 graus, até acima do limite superior da temperatura crítica, onde vai garantir a austenitização desse material. Qual a diferença da normalização por recozimento? Eu vou sacar esse material do forno, deixar ele esfriando ao ar. Tá? Esse resultado desse resfriamento, se comparado com o recozimento, é muito mais prático, muito mais fácil, mas tem suas consequências, né? Ele é muito utilizado em peças que foram passadas pela fundição, pela laminação e o forjamento também. Porém, ele vai possuir uma estrutura irregular, tá? Mas o processo dele é muito mais rápido que o recozimento. Ele vai praticamente se resfriar da superfície para o interior, ou seja, da parte superficial do aço para o núcleo do aço. Tá? Existem também a têmpera. O que é a têmpera? Eu vou aquecer esse aço acima da temperatura de austenitização. E eu vou forçar o resfriamento nesse caso aí, desse processo. Como que eu vou forçar? Eu vou forçar esse resfriamento de maneira rápida com óleo ou água. Né? O objetivo é obter uma superfície mais dura, no caso da têmpera. Né? A gente vai inibir a difusão do carbono, forçando esse resfriamento brusco com óleo ou água. Tá? Existe um ensaio que se chama ensaio de Jominy. Né? Esse ensaio consiste em quê? Eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho um bloco de aço aqui. Tá? Essa peça foi temperada. Eu quero resfriar ela. Como que cita lá o resfriamento? Muito brusco, né? Voltando aqui, ó, resfriamento rápido. Essa peça foi temperada. Esse ensaio de Jominy, ele orienta
o jato de água ou óleo em uma das superfícies da peça. Tá? Então, essa superfície aqui, que eu provoquei o direcionamento do jato, ela vai estar mais dura, por exemplo, que essa superfície superior aqui. Tá? E eu consigo controlar, dependendo da quantidade e o tempo que eu ficar resfriando aqui, a profundidade da superfície martensítica aqui. Tá? Eu vou conseguir controlar isso aqui. Então, essa superfície aqui, no ensaio de geômetro, vai ficar mais martensítica que essa parte superior aqui, certo? E o revenido, ele vai constituir, onde a peça temperada, eu vou reaquecê-la novamente, no limite inferior à zona crítica, vou deixar ela, é uma peça temperada já, eu vou reaquecê-la até o limite superior, tá? E deixá-la que o carbono ele se difunda, tá? Ele vai da parte que estava concentrada no núcleo da peça, ele se difunda para a parte superficial da peça, tá? Isso aí depende convenientemente da necessidade também. É o mesmo esquema da martensita lá. Para aliviar as tensões internas, eu fiz um revenimento da parte martensítica. Tá? Mesma coisa eu fiz a parte temperada também. Existem também outros tipos de tratamento dos aços, que é os tratamentos termoquímicos. Esses termoquímicos aqui pode ser na cementação, onde eu vou introduzir o carbono para difusão, né? A parte de nitretação, eu vou introduzir o nitrogênio na superfície e a carbonitretação. O que é carbonitretação aqui? Eu vou, com carbono e nitrogênio, eu vou expor a ação de cianetos. Tá? Isso é um tipo de tratamento termoquímico que isso a gente vai ver numa aula posterior. Tá? De antemão, as minhas referências bibliográficas que eu utilizei, o Callister e o Chiaverini são os mais utilizados, mas eu citei alguns artigos aí também que eu achei bastante interessante para a preparação dessa aula, que tem assuntos aí que a gente assim pode ler, tem detalhes que a gente consegue recuperar ainda, sabe? A gente consegue aprender cada vez mais ainda. E nesse último slide, eu vou deixar um recado para vocês aqui, que eu tenho certeza que com essa mini aula, vamos dizer assim, eu consegui despertar vocês o interesse em aprimorar os estudos de comportamentos mecânicos dos aços. Deixo os meus contatos para eventuais dúvidas ou explicações. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até uma próxima oportunidade.